Ok, antes de começar esse vídeo, eu preciso que vocês prestem atenção nessas imagens. Essas imagens parecem bem simples. Elas são imagens de longa exposição feitas pelo telescópio espacial James Webb. E cada um desses pontos avermelhados é uma galáxia extremamente massiva. Até aqui nada de novo, certo? Errado. Muito errado. Sempre que nós olhamos para o céu, nós estamos olhando para o passado. E no caso dessas galáxias, nós estamos vendo elas há apenas cerca de 600 milhões de anos após o Big Bang. Elas são grandes demais para o que nós achávamos que uma galáxia nessa época seria capaz. 100 vezes mais massivas do que nossas teorias prevêem. Então será que nós encontramos uma prova de que a teoria do Big Bang está errada? Para eu começar a responder essa pergunta, a gente primeiro precisa entender um pouco sobre o contexto da história do universo. Eu tenho um vídeo sobre isso que eu recomendo que vocês assistam. E só pra avisar, se vocês gostaram dessa camiseta do James Webb, ela está disponível na minha loja, uselos.com.br. E todas as camisetas estão com 10% de desconto, só que não demora porque isso não vai durar pra sempre, tem só mais alguns dias de promoção. Mas em resumo, depois de o Big Bang acontecer, nós tivemos um período de inflação. O universo expandiu muito e de uma maneira muito rápida. Foi nesse momento que os átomos de hidrogênio, hélio e um pouco de lítio se formaram. Esse período é chamado de recombinação. E é dessa época que nós temos a imagem mais antiga do universo. São justamente os fótons, as partículas de luz, da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Todos os átomos desses elementos emitiram esses fótons quando atingiram o menor nível de energia. Logo depois dessa época passar, o universo estava transparente. Ele tinha algumas nuvens de hidrogênio, só que todos os átomos de hidrogênio estavam neutros. Então, não tinha muita coisa acontecendo. Pra ser sincero, não tinha quase nada acontecendo. Nenhuma estrela pra iluminar o universo. Nenhuma fonte de luz. Nada. O universo era escuridão total. Tanto é que essa época ficou conhecida como a Era das Trevas. Ela começou cerca de 370 mil anos depois de Big Bang e durou algumas centenas de anos enquanto o universo continuou a expandir e resfriar. E é aqui que nós precisamos ter a máxima atenção. Para estrelas se formarem, as nuvens de hidrogênio e hélio precisam estar frias. Então a ideia é que na metade da Era das Trevas, cerca de 300 a 500 milhões de anos após o Big Bang, o universo estaria frio o suficiente para começar o processo de formação de estrelas. Ou seja, as nuvens de hidrogênio e hélio começaram a colapsar sob a própria gravidade e iniciaram o processo de fusão nuclear. As primeiras estrelas surgem. Tanto as estrelas quanto o gás que sobrou seriam atraídos gravitacionalmente por regiões de matéria escura. E aí nós teríamos as primeiras galáxias formadas. Detalhe, elas deveriam ser pequenas, com apenas algum punhado de estrelas, matéria escura e gás. Com o telescópio espacial James Webb nós conseguimos observar exatamente esse momento no universo. E o que os pesquisadores esperavam encontrar era exatamente isso. Estrelas muito jovens e azuis que acabaram de se formar, matéria escura e talvez alguns buracos negros. Mas em geral galáxias muito pequenas que iriam crescer aos poucos. Só que o que nós encontramos foi exatamente o oposto disso. Galáxias grandes como a Via Láctea, extremamente massivas e com estrelas velhas. Ou seja, galáxias que já deveriam estar ali há muito mais tempo do que nós achávamos possível. Deixa eu falar isso novamente só para deixar claro o quão estranho isso é. Nós olhamos para o momento em que nós achávamos que as galáxias estavam se formando e encontramos galáxias velhas e grandes. E isso é basicamente colocar tudo que nós sabemos sobre o universo e a história dele em dúvida. Inclusive algumas dessas galáxias têm idade para serem mais velhas do que o próprio universo era na época. Ou seja, colocando em dúvida o próprio Big Bang. Mas como diria Carl Sagan, afirmações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. Nós já não entendemos muito bem o processo de formação de galáxias desde antes dessas imagens. Inclusive o próprio James Webb Space Telescope foi lançado com a missão de nos ajudar a entender melhor isso, porque nós não sabemos ainda exatamente como as galáxias se formaram. Ou seja, não tem nem como nós afirmarmos que essas galáxias são mais velhas do que o Big Bang, porque para início de conversa a gente ainda nem entende como elas se formaram. Quem sabe a forma que nós pensávamos que as galáxias se formaram não é a correta. Talvez em vez de juntar poucas estrelas e matéria escura, elas já se formaram massivas e grandes. Essa ideia de que as galáxias nascem boas, mas o homem... Não, tô brincando, essa é outra ideia. Essa ideia de que as galáxias já nascem grandes e massivas, inclusive já era uma hipótese que alguns astrônomos levantavam antes mesmo dessa descoberta. Outra questão é que talvez elas se formaram antes do que a gente esperava que fosse possível. Quem sabe alguma coisa aconteceu na Era das Trevas que engatilhou a formação de galáxias e estrelas milhões de anos antes do esperado. E outra é o que o próprio autor do trabalho falou. Existe a possibilidade de que nós não estejamos vendo galáxias, e sim buracos negros se alimentando ou algum outro objeto massivo, como nuvens de poeira. Mas o mais aceito pelo time que fez a descoberta é que, se tudo se confirmar, nós provavelmente teremos que rever a nossa ideia de como as galáxias se formam. E é importante ressaltar que o Big Bang possui evidências extraordinárias. Os experimentos que comprovam o Big Bang são mais sensíveis e mais confiáveis do que qualquer outro experimento. Hoje em dia é aceito que o Big Bang de fato aconteceu.
E é muito mais provável que nós tenhamos apenas que rever a nossa ideia de formação de galáxias, o que nós já não sabíamos desde antes. E a margem de erro para as medidas dessas galáxias e do que nós sabemos sobre formação de galáxias é muito maior do que a margem de erro de experimentos como o do Observatório Planck ou experimentos de relatividade geral. Em outras palavras, não, essas galáxias não são mais antigas do que o universo. Só que elas indicam que nós não sabemos ainda como as galáxias se formaram e nós precisamos rever alguns desses aspectos com os dados do James Webb. Mas isso é ciência sendo feita na frente dos nossos olhos, e isso é um método científico sendo aplicado. É muito bonito. É a prova de que mesmo quando deparados com coisas que colocam as nossas melhores teorias em xeque, nós pensamos racionalmente e nós seguimos em frente, uma descoberta de cada vez. Mas e vocês? O que vocês acham disso? Eu gostaria de ver aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.